Saudações geotecnológicas! Eu sou o professor doutor Alexandre Rosa dos Santos e hoje vamos dar continuidade ao nosso curso Delimitação de Corredores Ecológicos no QGIS, DCE QGIS. A aula 18 de nosso curso é intitulada Demonstração Teórica da função de direção de movimento. Para a delimitação de corredores ecológicos, são utilizadas funções de análise de roteamento. Então, sendo assim, uma pergunta geral torna-se fundamental. Por onde ir? E qual o melhor caminho para ligar os dois parques estaduais por meio de corredores ecológicos? Ou seja, qual o melhor caminho para ligar o Parque Estadual de Forno Grande até o Parque Estadual de Pedra Azul? Então, sendo assim, nas últimas videoaulas do nosso curso, nós já geramos a imagem de custo total do quadrante representativo de nossa área de estudos e em nossa última videoaula foram apresentadas, foi na verdade realizada uma demonstração teórica da função de custo cumulativo. E nesta videoaula será também realizada, de agora em diante, uma demonstração teórica, passo a passo, da função de direção de movimento. Ambas as funções, custo cumulativo e direção de movimento, elas estão presentes dentro desta ferramenta, da ferramenta RCUSTS, do conjunto de ferramentas do GRESS, que está dentro do QGIS. Tudo bem? E também, em aulas futuras, nós iremos utilizar esta segunda ferramenta do GRESS, intitulada RDrain, que vai ser com esta ferramenta que vai ser possível efetivamente gerar a imagem vetorial de corredores ecológicos, ou seja, a imagem vetorial interligando os parques estaduais de Forno Grande até o Parque Estadual de Pedra Azul por meio de corredores ecológicos. Demonstração teórica da função de direção de movimento. A imagem matricial da direção de movimento é gerada para registrar a sequência de movimentos que originou a imagem matricial de custo cumulativo, ou seja, determina o rumo para a posição mais fácil, menor custo de volta à origem. Exemplo prático da função de direção de movimento. A direção de movimento, ela é armazenada em graus no sentido anti-horário a partir da posição, ou seja, do ponto cardeal LERT, 0 graus, que vai ser igual a 360 graus. Sendo assim, nós temos os seguintes pontos a saber. Temos o ponto colateral nordeste, 45 graus, o ponto cardeal norte, 90 graus, o ponto colateral noroeste, 135 graus, o ponto cardeal oeste, 180 graus, o ponto colateral sudoeste, 225 graus.
o ponto cardeal sul, 270 graus. O ponto colateral sudeste, 315 graus. E temos também os pontos subcolaterais, que são mais 8 pontos a saber. Então, nós temos o primeiro ponto nordeste, 22,5 graus. O segundo, nordeste, 67,5 graus. O terceiro, noroeste, 112,5 graus. O quarto, noroeste, 157,5 graus. O quinto, sudoeste, 202,5 graus. O sexto, sudoeste, 247,5 graus. O sétimo, sudeste, 292,5 graus. E o oitavo, sudeste, 337,5 graus. Então, toda função de direção de movimento, ela vai sempre exigir uma imagem matricial de origem e uma imagem matricial de custo. Então, em nosso exemplo, eu já estou lhe apresentando os custos relativos à nossa imagem matricial de custos. Custos variando de 1 ao maior custo, valor de 50. Então, como interpretar a correta direção de movimento de cada pixel? Então, vamos lá. Eu irei apresentar a direção de movimento do primeiro pixel, que é da linha 1, coluna 1. Então, qual será a direção de movimento? Será justamente a direção colateral sudeste, 315 graus. Por quê? Porque de todos os pixels vizinhos deste pixel de valor 100, o que apresenta o melhor valor, ou seja, o custo mínimo, é este pixel da linha 2, coluna 2, cujo valor de custo é 50. Irei apresentar, neste momento, o valor, a direção de custo do segundo, do pixel da linha 1, coluna 2. Então, qual será a direção? Será a direção S270, ou seja, em direção ao ponto cardeal sul, 270. Por quê? Porque de todos os pixels vizinhos, aquele que apresenta custo mínimo de custo é justamente o pixel da linha 2, coluna 2. Sendo assim, este procedimento deverá ser repetido para todos os demais pixels, sempre objetivando se movimentar em relação ao seu vizinho, ou seja, para a direção do pixel que apresenta o custo mínimo. Sendo assim, ao final do processo, nós iremos obter a imagem matricial de direção de movimento, representada pelas seguintes direções a saber. Então, nós temos, dos 25 pixels da nossa matriz, nós temos 2 pixels direcionados para nordeste, 45 graus. Temos 3 pixels direcionados para norte, 90 graus. Temos 3 pixels direcionados para noroeste, 135 graus. Temos 3 pixels direcionados para oeste, 180 graus. Temos apenas um pixel direcionados para sudoeste, 225. Temos 3 pixels direcionados para sul, 270. Temos 4 pixels direcionados para sudeste, 315. E, finalmente, temos 3 pixels direcionados para leste, 360. Sendo assim, no QGIS, nós iremos aplicar a função de direção de movimento. Nós teremos 2 possibilidades de uso desta função de direção de movimento, considerando apenas 8
posições ou considerando 16 posições. Então, sendo assim, nós iremos utilizar 16 direções na próxima videoaula, na aula prática nossa, na nossa próxima videoaula. E quando considerarmos 16 direções, o movimento será muito mais preciso, porém irá demandar muito do computador. Tudo bem? Então, sendo assim, este movimento, ele é chamado movimento do cavaleiro, que em inglês significa Knight's Move. Então, sendo assim, iremos, em nossa próxima videoaula, dentro do QGIS, aplicar a função de direção de movimento, só que em 16 direções. É com muito carinho, entusiasmo e satisfação que lhe agradeço de coração pela interpretação da aula e lhe aguardo na próxima videoaula de nosso curso Delimitação de Corredores Ecológicos no QGIS.